Celebramos nesta semana o Dia do Jornalista, que é comemorado anualmente em 7 de abril. Uma data para homenagear o trabalho dos profissionais da mídia responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos em todo o mundo para os indivíduos. Estamos passando por um momento difícil de pandemia em que as pessoas estão consumindo mais notícias diariamente. E nós vamos falar sobre esse trabalho, o trabalho informativo que desempenhamos diariamente e também, claro, na evangelização com o presidente da Signes Brasil, Associação Católica de Comunicação, Alessandro de Melo Gomes. Bom dia para você, Alessandro. Seja muito bem-vindo ao Aqui em Casa. Eu é que agradeço, Wilker. É muito bom estar com vocês e poder participar deste momento gostoso de conversa aqui em casa. Aliás, tudo com cafezinho é sempre muito bom, né? Com certeza, viu? Eu sou um amante do café e acho que esse momento é importante, viu? E dá pra gente falar sobre vários assuntos. Lembrando que a Marina Fernandes tá lá na casa dela e também vai participar dessa conversa, viu? Eu queria, Alessandro, que você começasse falando um pouco pra gente sobre a Signes. O que é a Signes e qual é o propósito dessa instituição? Então, Wilker e Marina, e a você que nos assiste em casa, a Signes Brasil é uma entidade mundial com sede em Bruxelas e sede nos continentes. Aqui a nossa sede é em Quito, no Equador. Ela é uma entidade de direito pontifício, ou seja, ela é reconhecida pelo Papa e é uma instituição que cuida dos veículos de comunicação. Os veículos católicos e de inspiração católica. A Signes Brasil tem como meta a construção da paz por meio da comunicação social. Ou seja, a Signes Brasil, ela proclama o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, constrói o reino de Deus aqui na Terra, contribui para a construção do reino de Deus aqui na Terra por meio dos veículos de comunicação, por meio da comunicação social. Oi, Alessandro, bom dia. A minha pergunta é em relação ao jornalismo em geral, aos comunicadores. Você acredita que o jornalismo, o comunicador, ele tomou mais destaque depois do início da pandemia? Acho que perdemos o contato que ele me ouviu, Wilker. Perdemos o contato com ele por enquanto, mas a gente já volta, né? Assim que tiver restabelecido... já volta. Já estou ouvindo vocês. Ouviu a pergunta, Alessandro? Pergunta. Ouviu? Não consegui ouvir o final da pergunta. Tá, eu te perguntei se, na sua opinião, o trabalho do jornalista, do comunicador em geral, ele ganhou mais destaque depois do início da pandemia. Sim. Olha, esse momento de pandemia fez com que o jornalista aparecesse mais, sim. Aparecesse mais não do ponto de vista de aparecer na tela, de aparecer no microfone, de aparecer no impresso, na internet, mas ele apareceu mais enquanto cidadão, enquanto pessoa. E eu vou dizer por quê. Imagina quantas pessoas começaram a fazer jornalismo de casa, do seu próprio ambiente, né, com a sua própria naturalidade, deixando um pouco mais de lado a questão da produção fora da tela, dentro da tela, a produção na câmera e passando a ser mais humanos. Nós criamos uma nova maneira de ser jornalistas. Nós criamos uma nova maneira de fazer televisão, de fazer rádio, de fazer impresso. Ou seja, nós passamos se nós já sentíamos a dor do outro quando fazíamos uma matéria, se nós já sentíamos a alegria do outro quando fazíamos uma matéria, nós passamos a sentir muito mais, porque a gente passou a viver esse momento como os outros vivem. Olha que interessante, quando você pega um jornalista que estava acostumado a cobrir o Palácio do Planalto, por exemplo. Esse jornalista estava lá na porta do Palácio do Planalto todos os dias. Ele agora passa
a estar em casa, cobrindo de outra maneira, com outro olhar. Então eu acho que ele apareceu sim, mas ele apareceu na forma mais humana dele, na forma mais singular da pessoa, menos técnico e mais humano, mais gente. Na sua opinião, isso é positivo? Qual a avaliação que você consegue fazer até esse momento sobre a nossa atuação, a atuação jornalística? Olha, Wilke, o futuro vai dizer, mas uma avaliação precoce, eu digo precoce porque a gente tem aí pouco mais de um ano dessa história toda que a gente está vivendo, mas eu acho que é positivo, eu acho que não tem volta. Muita coisa que a gente criou agora, novas maneiras de se comunicar, não tem volta. Eu vou citar exemplos. Se a gente pega um passado recente, o rádio, que era o dono da sala, era o dono da casa, né? As pessoas sentavam em volta do rádio, não é para ouvir rádio, não, é para assistir rádio. As pessoas sentavam e olhavam para o aparelho, se arrumavam para olhar para aquele aparelho e ouvir as notícias, ouvir as radionovelas, as músicas, enfim. Quando a televisão chega, a comunicação passa por uma transformação. O rádio deixa o centro da sala, oferece esse lugar para a televisão e ele passa a ocupar outros cômodos, até que ele vai ficando cada vez menor, vai ocupando aí, vem o famoso Walkman, depois vem os fones, os celulares e aí por diante. Bem, a televisão ocupou o centro da sala. Chega o computador. O computador ele vai ocupando espaços do rádio, do jornal, da televisão, mas tudo isso sem matar aquilo que é tradicional. Você vê que o rádio sobrevive, você vê que a televisão sobrevive, convive com a internet muito facilmente. O impresso é que passou por uma transformação mais radical e está mudando, migrando para as bases da internet. No entanto, nenhum desses veículos morreu. Eu acredito, respondendo a sua pergunta, que o jornalismo tradicional ele não morre. Ele apenas se transforma. Ele vai passar por um outro momento, uma outra história vai ser construída, já está sendo construída para o jornalismo. Certo, Alessandro, vamos falar um pouquinho sobre a importância da comunicação para o trabalho de evangelização. Conta pra gente aí o que muda realmente, qual o tamanho, a dimensão dessa importância. Olha, a comunicação sempre teve um papel muito grande, muito importante no processo de evangelização. Jesus, o grande comunicador, já nos mostrava isso nas suas falas, nas suas parábolas, nas suas pregações, nos seus sermões. Enfim, Jesus, o grande comunicador, fez formas variadas de comunicação naquele tempo dele, coisas que eram talvez inimagináveis, fazia Jesus. Paulo, outro grande comunicador, também no seu tempo, na sua época, fez coisas que eram até então inimagináveis, formas de comunicação naquele tempo. E hoje a gente vem fazendo o mesmo trajeto com mais tecnologia, com mais maneiras novas de se comunicar. Quando eu digo tecnologia também, eu não estou falando só dos novos meios, da internet, como a gente está aqui agora, né? Eu estou na minha casa, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, na cidade de Cariacica, e vocês estão, um no estúdio e outro em casa também, né? Mariana está em casa, e o Wilker está no estúdio. Então, essa é uma maneira nova de fazer a comunicação e isso é uma importância muito grande. É a gente aproximar. E aí, respondendo a sua pergunta, depois de contextualizar, a comunicação social, ela sempre vai ter uma importância muito, 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 muito grande para a comunicação, para a evangelização. A evangelização sem comunicação é impossível. Eu diria que
até pela própria comunicação primária, a fala, os gestos, a comunicação verbal e não verbal, na sua maneira mais simples, mais pura, já é influenciada por esse novo momento, por maneiras diferentes de falar, por formas diferentes de comunicar. Agora, os veículos tradicionais, eles estão sendo influenciados, mas, na minha opinião, eles não morrem. Eles continuam sendo veículos de comunicação importantes. A TV, o rádio, a internet e outros veículos continuarão sendo muito importantes nesse processo, nesse projeto de evangelização. A própria TV Pai Eterno, a importância dela nesse projeto de evangelização, levando aos lares mais longínquos a palavra de Jesus Cristo. E aí, quando chega essa palavra lá nos grandes rincões, vamos colocar no Nordeste, no Norte do Brasil, a gente acaba que lá cria-se uma nova forma de comunicar. Olha como é que a comunicação é interessante. Você faz uma catequese, a gente faz essa entrevista aqui hoje, ela pode ser multiplicada de maneiras diferentes. Então a comunicação, ela sempre vai ter uma importância muito grande para a evangelização. Não existe evangelização sem comunicação. E não existe boa comunicação sem evangelização. E você acredita que a comunicação ali, a evangelização através dos meios de comunicação, ela é capaz de mudar ali, transformar a realidade de um local, de uma região? Sem dúvidas, Wilker. A comunicação, ela por si só já é transformadora. E quando ela consegue levar a mística, levar a evangelização, ela consegue transformar, sim. Essa transformação que você coloca é muito importante, essa maneira, né, que a gente tem de comunicar hoje, essas maneiras, melhor dizendo, né, de comunicar hoje, porque elas podem realmente transformar vidas a evangelização por meio da comunicação, sem dúvida nenhuma. Alessandro, e na sua opinião, qual o maior desafio aí da comunicação da igreja no Brasil? Olha, são muitos, mas eu vou selecionar 2 importantes hoje. Mais importantes, eu diria. Um deles é a falta de recurso. Como os veículos de comunicação da Igreja Católica têm dificuldade para conseguir recurso financeiro para sobreviver. Eu acho até interessante dizer isso, e aí eu já aproveito para pedir mesmo ao público que contribua com os veículos de comunicação da Igreja Católica. Contribua com aqueles que estão levando a palavra de Jesus Cristo. Os veículos de comunicação católicos, eles não aceitam qualquer tipo de publicidade no ar, não aceitam qualquer tipo de propaganda no ar. E não é só por isso. É também por uma outra questão que a gente não consegue nem explicar. Como que até empresários católicos deixam de investir nos veículos de comunicação católicos. Falo isso com autoridade, sabe? De quem vê e de quem sente na pele, no dia a dia, esse tipo de situação. Até mesmo empresários católicos deixam de investir em veículos da Igreja Católica. Não estou fazendo aqui uma reclamação vazia, porque isso é uma realidade. A gente vive, nós, veículos de comunicação católicos, no limite, sempre no limite do financeiro. E a gente precisa, porque uma televisão, uma rádio, hoje uma página da internet, para ser movimentada no dia a dia como tem que ser movimentada, custa caro. Custa caro. Um aparelho de rádio, de televisão, custa muito caro. Para se manter no ar uma emissora, custa caro. Então, o segundo ponto que eu diria é a própria profissionalização. Nós não temos ainda, e aí eu acho que isso vai acabar acontecendo em algum momento, nós não temos ainda profissionais formados nesta área, ou são poucos formados nessa área de comunicação religiosa.
No meu mestrado, eu fiz Ciências das Religiões e faço doutorado em Ciências da Religião. É isso mesmo, é diferente. Ciências das Religiões no mestrado e Ciências da Religião no doutorado. Para que eu pudesse juntar a comunicação, que é a minha graduação, com essa ciência da religião para fazer uma comunicação mais voltada para as questões religiosas. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Eu destacaria esses 2 pontos principais. E, Alessandro, de que forma a Signis pode ajudar as paróquias aí que estão espalhadas pelo Brasil a melhorar a comunicação, né, com as comunidades ali, com o povo, dado que você acabou de mencionar aí, essa dificuldade, né, para se ter recurso? A Signis tem trabalhado muito, especialmente nesse tempo de pandemia, com os veículos de comunicação, com os grandes e com os pequenos. Nós temos recebido muitos veículos pequenos, veículos de paróquia, inclusive veículos de dioceses, que nos perguntam como é que a gente pode fazer para superar esse momento de crise, como é que a gente pode fazer para superar esse momento difícil. E a gente tem feito uma gestão, que para a gente também tudo é novo nesse momento de pandemia. A gente tem feito uma gestão, um trabalho que deve culminar agora com a nossa assembleia em novembro, 27 de novembro a gente tem uma assembleia para discutir melhor com os veículos de comunicação quais são os caminhos e os rumos nesse tempo de pandemia. Vamos também, no mutirão de comunicação em julho, discutir um pouco mais sobre os rumos da comunicação. Então a gente tem trabalhado bastante em parceria, em conjunto com a CNBB, com as TVs, com as rádios, com os jornais impressos, as revistas, enfim, com os veículos associados à Signis, para que a gente possa trabalhar e ajudar a melhorar a comunicação católica, a comunicação do Reino de Deus aqui na Terra. Alessandro, eu queria te pedir até um auxílio, uma ajuda aqui, se possível, para nós comunicadores da TV Pai Eterno. Nós temos aí, né, uma grade aí, né, de 24 horas, graças a Deus, essa programação maravilhosa que temos aí proporcionado ao Brasil todo, praticamente. Eu queria te perguntar se a parte jornalística, né, não só a parte religiosa, ela tem que ser diferente em um canal religioso. Que cuidados que a gente deve tomar em relação a essa parte mais informativa, que foge um pouquinho do religioso, mas que a gente tem que ter também, né, claro, essa responsabilidade aí para fazer jus, né, a um canal de comunicação católico, por exemplo. Olha, antes de qualquer coisa, nós somos evangelizadores. Antes de qualquer profissão que a gente tenha, nós somos evangelizadores. Né? Depois a gente é radialista, depois a gente é evangelizador radialista, evangelizador publicitário, evangelizador jornalista, enfim. Primeiro a gente é evangelizador. Então, das maneiras importantes para melhorar é a especialização. É o que eu falava anteriormente. A especialização, primeiro passo. Se eu consigo ir para um mestrado, para um doutorado, para uma especialização lato sensu, enfim, estudar um pouco mais a comunicação, ou até fazer um outro curso, um curso de teologia, que seja um curso de ciências das religiões, um curso que me capacite melhor. Isso é importante. Se eu não posso fazer um curso desse, que eu possa ler mais, que eu leia mais, né? Que eu possa não, poder a gente pode, né? É a gente buscar maneiras. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui que eu faço com os meus alunos. A gente diz assim, mas eu trabalho tanto, e a vida do jornalista é uma vida pesada, a vida de quem trabalha em televisão é uma vida pesada, uma vida corrida. A gente sabe o quanto que os profissionais de rádio e televisão trabalham, mas eu faço uma brincadeira com os meus alunos, especialmente aluno de primeiro período, que é assim, você tem um livro de 300 páginas,
Se você lê 10 páginas por dia desse livro, em quanto tempo você vai ler esse livro? Ah, professor, em 30 dias eu vou ler o livro. Pois é. Então, mas em que horário eu vou fazer isso? Ah, é no horário da manhã, é no ônibus, é no horário da noite. São 10 páginas por dia. Se você consegue fazer um plano de estudo, você consegue fazer uma especialização sozinho. Que especialização é essa, Alessandro? É uma formação continuada, é não parar de ler, é não parar de se instruir, é não parar... Aí fala o instinto de professor também, né, Marina? Fala o instinto de professor também. Né? É não parar de ler e especializar. Eu acho que esse é o grande caminho, porque a gente esquece. O dia a dia da gente nos consome. Não é porque a gente quer esquecer, não. É porque o dia a dia da gente é muito pesado e a gente acaba sendo consumido pelo trabalho. A gente se desgasta tanto. Parece que o apresentador, né? Vocês dois chegaram aí e vão apresentar o programa e daqui a pouco acabou, né? Cada um para sua casa. Já teve a pré-produção, tem a pós-produção, já está preocupado com o programa de amanhã e assim por diante. Então, não é uma coisa simples o nosso trabalho, ele é pesado, mas exige da gente constante aperfeiçoamento. É isso mesmo, a gente sai daqui aí que o trabalho começa de verdade, né? Essa aqui é a parte leve do trabalho. Professor, de forma bem resumida, eu queria que o senhor falasse com a gente, porque para a comunicação ela ser efetiva, tem uma parte que é fundamental, que é quem recebe a informação que a gente passa. Hoje em dia a gente vê aí muita desinformação, pessoas que acreditam, né, em informações que recebem ali pelo WhatsApp, pelo Facebook e desacreditam daquilo que é produzido por profissionais. O que o senhor tem a dizer, de forma rápida aí, para essas pessoas, para o público? Olha, a gente vive um tempo de informação e desinformação. É uma maneira que a gente tem hoje de olhar a comunicação, com o olhar de quem está sendo informado, com o olhar de quem está sendo desinformado. Primeiro, que eu faço um alerta que é para a gente assistir um pouco mais as nossas TVs e rádios católicas, assistir um pouco mais as TVs e ouvir um pouco mais das rádios católicas, né, onde a gente tem informação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, a gente também não pode deixar de olhar os outros veículos, de estar atento ao que acontece nos outros meios de comunicação. O nosso olhar deve ser pautado por um olhar crítico, não aceitar de imediato aquilo que nos é oferecido. Nós temos muitos instrumentos para detectar fake news. Eu vou citar um dos que eu participo, que é o Bereia. Você pode procurar na internet, bereia.org.br. O Bereia, ele vai levantar as fake news que fazem com a religião. Olha que interessante. As fake news que fazem com a religião, especialmente a religião e política envolvida. Né? Tem tanta coisa que aparece que a gente sabe que não é verdadeiro e que precisava de um canal para isso. Outro. Pois não? Ótima dica, e agradecer pela dica e agradecer, claro, também por essa conversa. O nosso tempo acabou, mas foi muito bacana. Mas já? Acabou. É um assunto que rende bastante, né? A gente podia passar aqui a manhã inteira conversando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E eu quero agradecer ao senhor Alessandro de Melo Gomes, que é presidente da Signes Brasil, que desempenha um trabalho aí sensacional. Obrigado, viu, por dedicar o seu tempo.